Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Conexão Farmácia. E o tema de hoje é gerenciamento por categorias. Será que é só para as grandes redes? E para falar sobre esse tema super importante e também para responder a essa questão, a gente conta, nada melhor aqui do que com um especialista sobre o assunto, que é o Rogério Lima. Eu vou até ler aqui que o Rogério Lima tem um currículo extenso, né? Rogério Lima é diretor executivo da RPL Lima, consultoria e treinamento, e ele é vice-presidente de insights e consultoria do Retail Pharma Brasil. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado, Marcelo. Chique o nome, né? Mas assim, Chique. Importante a gente bater um papo aqui super tranquilo sobre gerenciamento de categoria. Prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer a Apsen pelo convite. A gente vai ter aqui um bate-papo bem agradável para desmistificar esse tema e tranquilizar o público, que é bem aplicável para o seu negócio. Vamos bater um papo que vai ser bem legal. Bacana, com certeza vai ser bastante agradável e vai trazer muito conhecimento aí para o nosso público do varejo farmacêutico. Bem, Rogério, para a gente começar o nosso bate-papo, o que é o gerenciamento por categorias? Bom, Marcelo, primeiro acho que a gente tem que entrar num conceito importante, de entender. E é muito fácil quando a gente começa a observar esse processo de gerenciamento de categoria, quando a gente vai, por exemplo, no canal alimentar, num supermercado. A gente consegue observar o gerenciamento por categoria em cada corredor que a gente circula, e a gente vê aquelas seções de produtos separados por cada tipo de categoria de produto. Então, o conceito de gerenciamento de categoria é um agrupamento correto de produtos que são similares e substituíveis entre si. Então, é a forma mais organizada que um varejo consegue promover na sua circulação de loja, de expor os produtos de uma maneira que faça sentido no que a gente chama de jornada de compra do shopper no ponto de venda. E tem um ponto muito importante, que é um pilar estratégico do gerenciamento de categoria, que até a gente vai botar aí na tela para vocês, que é uma forma colaborativa de indústria e varejo juntos pensarem em insights da categoria, insights que vão impulsionar o crescimento daquela categoria e que promova um crescimento recíproco de negócios, tanto para a indústria quanto para o varejo. Legal, Rogério. E algum outro segmento já utiliza esse tipo de metodologia? Ah, sim, Marcelo. Tem muitos setores que já utilizam. Quem trouxe muito esse conceito de gerenciamento por categoria foi o varejo alimentar, O varejo alimentar, com muitas práticas de negócio e muitas redes internacionais trouxeram essa metodologia para o Brasil. A mais reconhecida nisso foi o Walmart. O Walmart era uma prática muito comum no Walmart, fora do país, e quando eles vieram para cá, vieram desenvolvendo esse conceito de gerenciamento por categoria. Então, o setor varejista que mais se apropriou do gerenciamento por categoria, que mais iniciou esse desenvolvimento, seguramente foi o varejo alimentar, com práticas de gestão em conjunto com alguns fornecedores. Alguns fornecedores chaves ajudaram também a impulsionar o varejo a crescer esse negócio, a crescer essa metodologia. Por exemplo, indústrias de consumo muito tradicionais, como uma Unilever, uma Johnson, uma Procter & Gamble, entre outras grandes de consumo, vieram com essas práticas também para suportar o varejo alimentar a desenvolver essa prática de negócio. E depois do alimentar, isso começou a criar uma cultura em outros setores. O setor farma é um deles, que a gente vai bater um papo também, explicando um pouquinho, aterrissando um pouco esses conceitos de gerenciamento por categoria. Mas outros setores utilizaram também de uma maneira brilhante o gerenciamento por categoria. Por exemplo, canal papeleiro, loja de material de construção, e outros setores também se apropriam desse conceito e dessa prática. Claro que cada canal tem a sua característica, com as suas categorias específicas que eles trabalham, mas a estrutura é a mesma, a lógica é a mesma, dessa prática e dessa implementação do gerenciamento por categoria. Mas afinal, Rogério, isso traz algum tipo de melhoria para o PDV? E se traz algum tipo de melhoria, você pode citar alguns exemplos? Sim, Marcelo, traz muita melhoria. E, na verdade, a gente consegue entender essa lógica até a gente lembrando o nosso papel de shopper. O tempo todo a gente é shopper, a gente está entrando no varejista, comprando algum determinado produto.
Então é muito legal quando você entra numa loja e essa loja ela está melhor organizada, elas têm as seções definidas por categoria, ela é bem sinalizada. Então a gente fala que um bom projeto de gerenciamento de categoria, uma boa loja que desenvolve corretamente as práticas de gerenciamento por categoria, ela está promovendo uma boa ambientação de loja para o seu cliente. E um cliente melhor ambientado é um cliente que circula corretamente pelas gôndolas, ele entende corretamente essas categorias e tem uma tendência natural de aumentar as vendas, porque você consegue apresentar novas soluções para esse cliente no momento da compra. Então, assim, a gente traz uma série de benefícios. E eu fiz um videozinho aí que eu vou mostrar para vocês, a gente vai passar aqui, que eu faço um tour durante um ponto de venda, numa loja independente, que ela usou muito bem esse conceito de gerenciamento por categoria. Vamos dar uma olhada aí que acho que vocês vão entender bastante. Pessoal, estou numa loja aqui que é um ótimo exemplo para a gente entender esse conceito de desenvolvimento e organização por categorias. Vamos explicar um pouquinho a lógica que eles utilizam aqui nesse PDV, que acho que vai dar bastante exemplo, vai dar bastante realidade do que pode ser feito, né, na sua farmácia quando você pensa em organização correta de produtos. Vamos dar uma circulada na loja para vocês verem. Então olha só que interessante aquele canto esquerdo, né, que é o canto masculino. Então o canto masculino eles conseguem juntar aqui todos os produtos da jornada de compra do homem. Então olha lá, quando a gente vê produtos para a barba, né, totalmente voltados aqui para o universo masculino. Já nesse canto aqui, a gente consegue observar que eles usam para o universo infantil. Então você tem uma organização de produtos voltado para a jornada de compra dos pais para comprar produtos para os seus filhos. Puericultura, as fraldas e assim por diante. Na sequência, chegando perto do balcão, que é um ponto muito estratégico envolvendo já o ambiente mais profundo de saúde de medicamentos, eles chamam uma seção de cuidados com a saúde. Então começando aqui com aparelhos de inalação, fazendo essa transição do infantil, né, para o medicamento, né, com produtos de inalação e assim por diante, começando aqui com algumas categorias, né, de OTC, com dor e febre e gripe e alergia. Né? Ali a farmacinha com os blisters, tudo conectado nesse ambiente de balcão. Do outro lado do balcão, o que a gente percebe? O universo de dermocosmético, hoje posicionado nessa loja aqui por marcas, né, um agrupamento que eles acabam fazendo. E como é um espaço muito voltado para a mulher, já engata com categorias do universo feminino. Então, por exemplo, a maquiagem. Então, olha só a exposição de maquiagem, toda uma solução para as unhas, envolvendo inclusive algodão e outros produtos para assessorar nesse cuidado com as mãos. Né? E passando aqui, já fazendo uma transição para os cabelos, né? Que são áreas muito importantes aqui para a farmácia, que é uma venda muito importante também no universo feminino com cuidados para cabelo. Então, essa foi uma loja muito interessante que a gente começa a entender aqui essa organização de produtos. Eles utilizaram, como vocês observaram, até pintura, né, com tinta, algo relativamente simples, né, de fazer, né, com coloração, para conseguir, né, estruturar essas categorias para facilitar a vida do cliente. Não é muito melhor a gente fazer compra numa loja bem organizada? Isso gera fidelidade e aumento de vendas. Rogério, você acha que esse tema está evoluindo dentro do varejo farmacêutico? Boa pergunta, Marcelo. Esse tema está evoluindo muito. Eu acompanho o desenvolvimento do varejo farmacêutico aí há aproximadamente 20 anos, pouco menos, 18 anos que eu trabalho direto com o varejo farma. E é impressionante a evolução rápida que isso vem acontecendo, né? As práticas de gerenciamento de categoria, elas foram iniciadas no Brasil através das grandes redes, principalmente, as grandes redes da Abrafarma, que por serem mais profissionalizadas, por terem um histórico maior, departamentos mais estruturados, começaram sim a fazer muitas práticas de gerenciamento por categoria, iniciando essas atividades no mercado de consumo. Lembra que eu comentei aquela história, né, das indústrias de consumo que fizeram isso no canal alimentar no passado? Então elas já vinham com essas práticas, então foi mais fácil para o varejo, farma, começar nas categorias de consumo, né, o consumer health, como a IQVIA ela fala, né, ficou mais lógico fazer e com mais proximidade das indústrias. E depois disso, a gente começou a observar aí de 6, 7 anos para trás, um movimento também no mercado de OTC, né? Eu vou até mostrar um case aqui interessante no mercado de OTC. Então começou-se a fazer também as práticas de gerenciamento de categoria, né, no universo de OTC, medicamentos isentos de prescrição, sem tarja, com venda livre no autosserviço. A gente começou a observar.
E agora a gente está vendo um fenômeno que essas práticas de gerenciamento por categoria, a gente começa a observar em redes que não pertencem somente à Abrafarma, a gente começa a observar em associações de varejo, né? O associativismo vem se apropriando muito do gerenciamento por categoria e melhorando a sua experiência em loja. Então, isso que eu brinco, ele começa nas grandes redes e hoje a gente começa a observar essa prática sendo disseminada para todo o mercado. Então, o varejista independente, o varejista da pequena rede, o varejista da média rede, tem que ficar muito atento a essas evoluções do mercado, porque não é algo só uma prática determinada e direcionada somente para grandes redes da Abrafarma. Muito pelo contrário, existem muitas soluções interessantes que o mercado vem promovendo para justamente disseminar esse conceito, né? E o varejo se apropriar dessa metodologia. Acho que a grande riqueza disso é o varejo se apropriar. Entender a lógica do gerenciamento por categoria, não depender exclusivamente de um fornecedor apenas que tem essa iniciativa e quer desenvolver o seu negócio dentro do varejo, mas sim o varejo se apropriar. É muito importante o varejo entender esta lógica. E a partir disso, você começa a repensar e avançar categoria a categoria, né, conseguindo desenvolver o seu próprio negócio. Rogério, você falou anteriormente sobre o shopper, né? Explique um pouquinho para a gente, explica um pouquinho melhor essa relação que tem entre o gerenciamento por categorias e o shopper e o que vem antes disso. Na verdade, tudo começa, Marcelo, com embasamento de shopper. Vou trazer uma arte aí para vocês, enquanto eu vou falando. São perguntas que um processo de gerenciamento de categoria busca responder. E todas essas perguntas são relacionadas ao shopper. Como ele se comporta? Quem é esse shopper? Né? O que ele traz de necessidades no ponto de venda? Então a gente começa a observar aí que são perguntas críticas que você começa a entender que tudo nasce num grande conhecimento de shopper. Você busca conhecimento que traz o que a gente chama de insights para a categoria. Então, quando a gente desenvolve uma categoria específica, antes de ver aquele planograma, por exemplo, aquele produto exposto na gôndola, aquela estrutura de exposição na gôndola, aquilo já passou para o processo de conhecimento e profundidade em cima desse comportamento de compra do shopper, como a gente fala. Então, essa é uma excelente pergunta, Marcelo, porque nasce do shopper. Nasce conhecendo o shopper, entendendo como ele age, anseios, dúvidas, o que faz ele comprar mais e assim por diante, para depois a gente vir numa estrutura e nas práticas de categoria. Então tem muita relação o shopper com a categoria e esse comportamento do shopper ele é muito específico, né? Então, por exemplo, um shopper de compra de analgésico venda livre, ele tem um perfil de comportamento que é muito diferente no perfil de comportamento na saúde digestiva. Então, cada um tem uma característica e assim por diante. Então, o processo de gerenciamento de categoria, ele nasce conhecendo o comportamento do shopper naquela categoria específica. E aí depois a gente desdobra numa série de práticas e soluções aqui para a categoria. Rogério, vamos usar, por exemplo, então, algum tipo de categoria. Então, a gente pode pegar, por exemplo, a categoria do Probid, que é um probiótico, né, no caso. Quais são os primeiros passos que o PDV tem que adotar nesse sentido? Legal, Marcelo. Vamos pegar o Probid então como exemplo. Acho que a gente vai conseguir entender e aterrissar aqui o conceito de GC, entendendo como é que um produto que a indústria farmacêutica desenvolve, aqui que a Apsen faz, que é um probiótico, que o time de marketing sempre pensa na entrega, nas inovações e assim por diante. Mas legal, quando ele vai ser comercializado no varejo farmacêutico, como é que é essa lógica do gerenciamento por categoria? E o primeiro passo, Marcelo, é a gente pensar no universo de produtos que o Probid está inserido. Então, como a gente está vendo aí na arte, o primeiro passo é entender que ele está dentro do universo de OTC. O OTC ele tem 9 quebras, como a gente chama, das categorias dentro do OTC. Vocês estão vendo aí dor e febre, gripe e resfriado, entre outras, e vocês estão vendo a saúde digestiva, que é a categoria onde o Probid está inserido. Então, primeiro passo, entender qual é o universo de produtos que ele está inserido e a categoria a qual ele pertence. Aí vamos dar um passo à frente, entendendo na saúde digestiva, como que é a lógica da saúde digestiva. A gente vê aí que tem outras subcategorias dentro da saúde digestiva, né? A enzima de digestão é uma, né? E probióticos é outra, né? Como a gente está vendo aqui, onde o Probid se insere na subcategoria de probióticos, como a gente observa aí na arte, né?
E tudo isso, no final das contas, tem muitos estudos que vão avançando e eu estou usando aqui a referência do Guia Pharma de Categorias, é um projeto que eu desenvolvi, né, nessa segmentação e nessa estruturação de categoria. Você vê como é que a saúde digestiva tem uma recomendação de exposição na gôndola, que é a próxima arte aqui que vocês estão vendo, né, enquanto eu estou explicando aqui sobre o produto. Então, mais uma vez, recapitulando, o produto nasce de um universo de produtos que é o universo de OTC. Dentro desse universo de OTC, a gente tem segmentações aqui das categorias. Em cada categoria, então ele pertence à categoria de saúde digestiva, existem as subcategorias. E aqui a gente vê a subcategoria de probióticos e intolerâncias, onde Probid está inserido e no final de tudo tem uma recomendação de exposição, de uma lógica de exposição desse produto no ponto de venda. Então, Marcelo, aqui é a prática, né? Quando a gente começa a pegar um produto, uma caixinha de um produto desse, em que contexto a gente coloca esse produto, qual é a forma que a gente expõe o produto e assim por diante. Então foi só um breve exemplo aqui de como a gente traz essa lógica de categoria, né, para o ponto de venda. Só por curiosidade, o título de curiosidade, esse estudo ainda mostra como é que a gente deve promover esse produto, que tipo de explicação o shopper precisa receber no ponto de venda. Aliás, probiótico é um grande desafio, né? Poucas pessoas entendem o benefício do probiótico, a gente já tem uma grande lacuna aí na população para entender o benefício de probiótico. Então esse é o típico esse é um exemplo típico de um atendimento no balcão corretamente feito, né? A gente precisa entender que dúvida o shopper tem no momento da compra. E para essa discussão de balconista com o cliente no momento da compra, essas dúvidas serem respondidas. Então aqui segue uma lógica para a gente entender estruturalmente aonde entra um Probid, por exemplo, né, que é um probiótico aqui de vocês, né, como é que ele se posiciona no ponto de venda. Ô Rogério, então o gerenciamento de categorias tem alguma relação com aumento de sellout? Ah, boa. Ótima pergunta também, Marcelo. E essa relação ela é muito direta, né? Ao conhecer como o shopper se comporta, né? Ao conhecer o que funciona no aspecto promocional, né? Quanto mais você conhece de uma categoria, você consegue trazer esse conhecimento para práticas comerciais que geram resultado. Então, pegando o exemplo que a gente usou aqui, o Probid, né? Se eu sou um paciente que eu entro no universo da saúde digestiva, né? E eu gostaria, por exemplo, de algo mais preventivo, né? Algo que eu tenho um benefício mais duradouro aqui, preventivo na saúde digestiva, se eu entro com essa curiosidade, um bom balconista consegue responder essa minha pergunta, eu tenho uma chance de comprar um produto que eu não estava planejado comprar. Então são exemplos aqui que a gente começa a fazer que tudo nasce de conhecimento. Ao conhecer o cliente da sua categoria, dessa categoria específica, a gente consegue promover uma série de ações e recomendações, e nem tudo é preço, gente, nem tudo é promocionar o produto. Muitas vezes a maior promoção é uma boa venda assistida de um atendimento no balcão, por exemplo, né? Então, quando você consegue entender essa lógica, quando o varejista consegue se organizar e executar uma série de atividades em cima disso, aumenta a venda significativamente, não só numa exposição correta do produto, ou também num grande relacionamento assistido, né, quando um cliente chega no autosserviço ou mesmo chega no balcão para conversar com o balconista farmacêutico. Então, Marcelo, a resposta é diretamente proporcional. Quanto mais se conhece sobre uma categoria, maior a chance de aumentar a venda. Então, tem relação direta com o sellout, que é uma nomenclatura que a indústria usa, né? Então, o varejista que aumenta o sellout, ele aumenta o giro sobre determinada categoria. Isso tem tudo a ver com gerenciamento de categoria. Maior conhecimento, maior poder de ação, e maior poder de ação é aumento de vendas, seguramente, para o teu negócio. Rogério, e sobre o aumento do ticket no PDV? Existe alguma relação com o gerenciamento por categorias? Essa também, eu vou até mostrar mais uma arte aqui, Marcelo, que mostra, eu brinco nas minhas palestras, treinamentos e cursos, né, ou consultoria que eu dou para a indústria, a gente desenvolver uma categoria, fazer ela crescer, né, aumentar o tamanho de uma categoria, a gente passa por a regrinha dos 3+, né? 3+ é o quê? A gente cresce uma categoria, primeiro ponto, trazendo mais penetração para essa categoria. Como assim, Rogério? O que é aumentar a penetração? É trazer mais usuários para uma categoria, né? Então você tem algumas categorias com baixo número de usuários, que muitas têm o poder de aumentar o número de usuários. Então essa é a estratégia que a gente chama de aumento de penetração. Então uma categoria ela cresce aumentando o número de usuários, é uma forma também de crescer.
Uma outra forma também que é muito comum dentro do crescimento de uma categoria é aumentar a frequência de compra dessa categoria. Então vou dar um exemplo, categorias que você, uma que é um exemplo clássico, protetor solar para o rosto, né? Uma categoria que no passado ela era usada somente em período sazonal, então verão, quando a gente ia para a praia, quando o consumidor ia para uma piscina, ou tinha uma exposição mais forte ao sol, você passava protetor solar. Hoje em dia, né, principalmente dermatologistas, né, junto ao público feminino, promovem o uso diário de protetor solar. Então essa foi uma estratégia, por exemplo, de aumento de frequência de uso. Cresceu muito a categoria de protetor solar, mudando a cultura de uso com a categoria, aumentando a frequência. E o terceiro elemento também, que ajuda muito a crescer uma categoria, é o aumento do ticket. Então, por exemplo, eu entrei numa loja para comprar uma unidade e a loja estava oferecendo uma promoção. Se eu levasse 3 unidades daquele produto, ela me dava um desconto. As famosas ações de leve mais, pague menos. Essa é uma que aumenta o ticket. Então, uma das regrinhas do 3+, Marcelo, é aumentar o ticket. É isso, né? A gente conseguir, né, promover aquela jornada de compra inicial, fazer com que o cliente leve mais do que ele estava buscando. Ou numa promoção leve mais, pague menos, ou também através de uma venda casada. Eu fui para buscar um produto e tinha um produto correlato, né, que eu fui lá e comprar. Vou dar outro exemplo muito simples disso. Né, pais querendo comprar fraldas para o bebê, por exemplo, dentro de uma farmácia. Ao ver lá uma pomada, né, anti-assaduras, assim por diante, ela vai lá e compra junto aquele produto. Então olha que interessante, fui lá para comprar sua fralda, ao ver um produto para assaduras, estava lá do lado da fralda, é uma promoção de exposição que um gerenciamento de categoria orienta, né, colocar uma exposição correlata. Eu fui lá, comprei a fralda e comprei um creme de assadura juntos. Então essa foi uma ação típica de aumento de ticket. Eu fui lá, lembrei que eu precisava de um produto, né, e acabei comprando, incrementando a minha cesta. Muitas categorias têm insights de aumento de cesta de produto. Agora, se você não conhece o comportamento de compra, se você não entende a lógica de consumo de uma categoria, muitas vezes vai faltar argumento para essa compra, para essa exposição no ponto de venda, ou mesmo para uma venda assistida de um balconista, né? Outro exemplo clássico, né? Um produto antigripal, né? A pessoa entrou numa farmácia para comprar um antigripal. Ela muitas vezes não entende a lógica da prevenção da gripe. Então ela pode comprar junto do antigripal uma vitamina C, ela pode comprar junto umas salinas nasais para melhorar a limpeza nasal. Então cada categoria, gente, ela tem um racional de consumo. Então, conhecendo esse racional, muitas vezes essa venda assistida no ponto de venda, ela consegue promover justamente essa pergunta que você me fez, que é o aumento de ticket. Então tem tudo a ver, né? Gerenciamento por categoria promove aumento de ticket, aumento de cesta, né? Como eu expliquei aqui nas regrinhas do 3+. Ou seja, aumentar a penetração na categoria é uma forma de crescer, aumentar a frequência de compra na categoria é uma forma também como ela crescer, e aumento de ticket também faz a categoria crescer e se desenvolver. Isso aí, boa pergunta, Marcelo, porque é muito importante para o público aqui do outro lado, o varejo, entender essa lógica aqui de aumento de ticket também. Rogério, então no caso aqui das ações de merchandising, né, que as indústrias procuram fazer no PDV, isso tem alguma relação, no caso, nessas ações de merchandising com o gerenciamento por categorias? Tem uma relação interessante de gerenciamento de categoria, sim. Muitos materiais que as indústrias utilizam, elas já têm um racional por trás de como crescer aquele produto dentro da categoria. Então vou dar um exemplo simples também. Um analgésico, por exemplo, um analgésico OTC, que está lá na gôndola do autosserviço, ele muitas vezes essa indústria promove alguns materiais daquele produto. Esses materiais eles podem ajudar o produto no ponto natural, né? Ele está lá numa gôndola, ele tem um material mais convidativo da marca. Onde ajuda o gerenciamento de categoria esses materiais? Ajuda o cliente, o shopper, como a gente está falando, a identificar rapidamente aquele produto. Ao identificar aquele produto onde ele está, é mais fácil e automatizado essa experiência de compra. Então o shopper gosta disso. O shopper não gosta de ficar procurando produto e não encontrando. Então os materiais têm o primeiro objetivo aqui, facilitar o cliente a encontrar o produto. Eles usam aquelas cores, que normalmente é a identidade visual da marca. Isso ajuda o cliente a encontrar mais facilmente o produto. Esse é o primeiro benefício. O segundo benefício, quando a gente vai fazer um ponto extra com aquele determinado produto, então vou dar um exemplo também, um analgésico, então uma indústria criou um display para colocar aquele analgésico especificamente lá no checkout ou num display do balcão e assim por diante.
que essa marca está promovendo? Ela está tentando promover a compra por impulso daquele produto com o shopper que está circulando outras áreas da farmácia. Então, muitas vezes o shopper não vai naquele ponto natural original. Ele vai lá comprar, por exemplo, shampoo, ele foi para o balcão buscar um medicamento tarjado e foi para o checkout diretamente. Então, ele não passou na gôndola de analgésico. Mas ele está lá no checkout, pronto para pagar, e ele vê de repente o blister daquela marca de analgésico que ele costuma comprar. Aumenta a compra por impulso. Então esses materiais ajudam a desenvolver a categoria, tanto na satisfação do shopper para encontrar mais facilmente o produto, ou mesmo através da utilização de pontos extras que determinada marca pode promover e tentar buscar uma compra por impulso desse shopper na sua loja. Então essa é uma excelente pergunta, tem tudo a ver. Material de merchandising, eu já vi varejista, às vezes torcer o nariz para a utilização do material de merchandising, isso polui a minha loja. Claro, acho que a identidade visual da tua loja é muito importante ser mantida, claro, ninguém está discutindo isso, mas não perca essa oportunidade da indústria, porque muitas vezes a indústria, com seus materiais de ponto de venda, estão ajudando a você a vender mais. E não só fazer a propaganda do produto dela. Isso é muito importante entender. Está ajudando o seu cliente a encontrar mais fácil o produto e está aumentando as vendas do seu negócio através da utilização, da exposição desses produtos em áreas correlatas, em pontos extras pela loja. Então a resposta é sim, ajuda muito a crescer a categoria, né, e as vendas especificamente desses produtos, né, que tem um papel importante na categoria. Então lembrando, as categorias vivem através da venda dos seus atores. Quem são os atores? As marcas que as indústrias promovem. Então, receber bem a prática promocional da indústria e as ferramentas promocionais que ela disponibiliza para você, varejista, é muito importante. São ferramentas que o mercado está te oferecendo para você crescer venda dentro da sua categoria. Muito boa pergunta também, Marcelo. Bacana. E para fechar agora, né, com chave de ouro, no caso aqui, Rogério, que dica que você daria, então, para a implementação de um gerenciamento por categorias no PDV? Boa pergunta e bom desafio aí, eu dar as dicas finais aí para o pessoal. Bom, o primeiro passo é você, varejista, acreditar que isso de fato vai ajudar o seu negócio. O seu negócio ele prospera de várias formas, melhorando o lucro, melhorando margem, né? Atraindo mais clientes, gerando um ambiente de loja mais agradável e crescendo categorias. Então, se você está aí do lado da tela e do outro lado da tela, já acreditando nesse discurso que eu estou trazendo para vocês, que isso de fato pode crescer seu negócio, para mim é o primeiro passo. Não adianta eu vir implementar, dar uma dica aqui de algo que vocês não de fato não acreditam. Então, o primeiro ponto é acreditar e entender que esse é um pilar importante para crescer o seu negócio. Segundo passo que eu diria, Marcelo, é o cliente conseguir primeiro organizar e enxergar o seu negócio por categorias. Uma vez eu tinha um executivo que eu trabalhei junto, ele usou uma terminologia que eu gostei muito. As categorias são unidades separadas de negócio dentro da estrutura do varejista. Então, o que eu quero dizer na prática? Quando você tem o teu sistema que monitora, né, venda, estoque, giro dos seus SKUs, esse sistema ele já tem que estar preparado para conseguir te dar uma visão analítica por esses universos de produto. E aqui vai um primeiro grande desafio que você, varejista, vai ter, que é conseguir segmentar aquela estrutura de produtos por categoria. Muitas vezes os dados que o mercado vem, né, que você coloca os SKUs, o cadastro de SKUs dos produtos no seu sistema, ele não vem com esse tipo de informação. Então lá, eu já vi sistemas de varejistas não conseguirem ler de uma maneira correta a diferença entre um shampoo, um analgésico, um antiácido e um antibiótico. Entra tudo numa lista de produtos e o sistema ele não consegue fazer uma quebra que um é antibiótico, o outro é dor e febre, o outro é cuidado para os cabelos e assim por diante. Então, segundo desafio e a dica que eu dou é faça um cadastro correto, alimentem um cadastro inteligente dos produtos dentro do seu sistema, porque a partir dali você vai conseguir ter visões analíticas de resultado de negócio de uma maneira mais sólida, mais importante. E a terceira dica que eu dou, faça uma análise crítica do seu autosserviço. Comece com o autosserviço da sua loja. Você vai ver a sua área de venda, a sua metragem linear de venda através das gôndolas e as prateleiras, com uma lógica que muitas vezes vai trazer muita informação rica para vocês. Eu já vi varejista usar aproximadamente 20, 25% da área de venda para uma categoria que não representava nem 3% a venda desse varejista.
Ou seja, você está pegando uma grande área física da tua loja, colocando uma categoria que tem baixa representatividade no faturamento. Então isso é o que a gente chama, ela não está com o termo que nós usamos aqui no mercado do fair share, né? É um termo em inglês que eu vou explicar de uma maneira muito simples. É a acomodação justa, correta, ou que busque a maior justiça em termos de metragem linear de exposição com que ela representa financeiramente das vendas do seu negócio. Se você já consegue organizar dessa maneira, ter uma leitura de negócio e conseguir expor essas categorias que faça sentido financeiramente e que tenha um agrupamento correto na lógica do seu cliente, isso já é um bom começo. Então eu vou começar aqui pelo básico, Marcelo. O que a gente falou aqui, primeiro, acreditar que isso é uma prática de negócio que vai crescer o seu negócio. Isso é muito importante, né? Vocês entenderem que isso é tão importante quanto gerar mais margem para o seu negócio. Né? São temas importantes que fazem prosperar o negócio no varejo. Então esse é o primeiro passo. Acreditar no que a gente está falando aqui é de fato algo importante para o seu negócio. Segundo o que eu falei aqui, estruturar o sistema. Teu sistema precisa ser um sistema inteligente, que faça essa quebra por universos de categorias, como a gente comentou aqui, né, nessa entrevista. E o terceiro, você fazer uma análise. E o teu autosserviço? Ele está equilibrado? Ele está conseguindo organizar de uma maneira que faça sentido essa área de exposição versus o faturamento que aquela categoria representa para o seu negócio? Isso também é muito importante. Então, conseguir fazer essas quebras e já organizar de uma maneira correta, eu chamo que isso aqui é uma lição inicial muito importante que o varejo vai começar essa jornada. Agora, se você, varejista, já experimentou e já viu que isso dá resultado, agora é expandir, né? Avançar. Várias categorias, comece pelas mais representativas, porque aquilo, você ajustando essas mais representativas e elas aumentando o negócio, né, aumentando as vendas dentro do seu negócio, isso traz um impacto maior financeiro, né, junto ao seu negócio. Então é muito importante isso, a gente conseguir começar pelo básico, né, começar pelo básico e busca informações. Tem uma série de informações aí disponíveis para o mercado. Alguns distribuidores vêm oferecendo aí informações ricas também para você conseguir trabalhar de uma maneira integrada. Alguns cursos também, a gente no Retail Pharma Brasil, a gente promove alguns cursos que começam a entender essa lógica. O Retail Pharma Brasil é uma fonte de conhecimento, mas tem outras também no mercado. Então busca informação, porque essa é uma jornada sem volta, né? Porque dá resultado. Então, você varejista que está me assistindo, comece pelo básico, né? Sinta o resultado, né? E o resultado vai te convidar a melhorar essas práticas e aprofundar o negócio de gerenciamento de categoria, as práticas de gerenciamento de categoria para o seu negócio. Acho que é isso que é as dicas aí que eu dou para você começar, você varejista começar pelo básico. É isso daí. Bacana, Rogério. Muito obrigado. Foram informações extremamente relevantes aí para o público do varejo farmacêutico. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Marcelo, o convite da Apsen e parabenizar vocês aí, né, por esse canal. É muito importante ter uma indústria conversando com você, varejista, de temas que são o dia a dia, são os desafios do seu negócio, e esse é um tema apaixonante, né? Eu sou suspeito de falar do gerenciamento de categoria, mas ele consegue promover, né, uma melhora no ponto de venda, né, e um desenvolvimento de categorias, essa relação com o consumidor e o paciente nosso, né, que a indústria promove tanto, né, desenvolvimento da jornada do paciente. A etapa compra é uma etapa muito importante de um tratamento, é uma etapa muito importante, né, numa adesão ao tratamento, né, e melhoria da qualidade de vida do brasileiro. Então o varejo tem um papel fundamental e mais uma vez parabenizar vocês aí pela iniciativa de formar esse ponto de contato direto com o varejo no Brasil. Muito Bacana. bom. Eu que agradeço aí informações extremamente relevantes. Legal. Bem, você gostou do vídeo? Com certeza, né, deve ter gostado. Então aproveite e deixe o seu like, se inscreva no canal da Apsen, ative o sininho para receber as notificações, que a gente tem muito conteúdo bacana aí durante todo o ano. E agradeço demais a sua atenção e continue ligados no Conexão Farmácia.